Olá! O assunto do vídeo que a gente começa agora aqui no canal é escabroso, né? Um tema que a gente imaginou que não voltasse a ter tanta importância tão cedo, ou pelo menos tinha gente até que achava que nunca mais voltaríamos a tratar desse assunto, que é o fascismo. Para tratar desse tema, eu vou conversar aqui com o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em História, Leandro Pereira Gonçalves. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, Chico? Tudo certo. Tudo bem. O professor é autor de um livro sobre o tema, né, sobre o integralismo, né, que é o paralelo brasileiro do fascismo, né? O fascismo em camisas verdes, do integralismo ao neointegralismo. Ele fez o livro, é autor do livro, junto com um outro professor, que é o Odilon Caldeira Neto. Então, a gente vai conversar com o professor aqui sobre a influência das ideias integralistas, fascistas, no atual cenário político brasileiro, e vamos puxar como gancho a visita recente que o presidente Bolsonaro fez à Hungria, onde, ao lado do primeiro-ministro Viktor Orbán, ele pronunciou o lema, que é o lema integralista, Deus, Pátria e Família. Acrescentou liberdade, mas ali estava o núcleo do lema integralista Deus, Pátria e Família. Vamos rever a cena. Prezado Orbán, é uma satisfação muito grande estar na Hungria. Considero o seu país o nosso pequeno grande irmão. Pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidas em 4 palavras: Deus, Pátria, Família e Liberdade. Então tá aí. Professor, durante muito tempo se discutiu, no início do governo Bolsonaro, se a gente poderia tratar Bolsonaro como fascista, se o governo Bolsonaro era fascista. Tinha gente dizendo que, não, a gente não pode banalizar o termo. Passados 3 anos, com esses sinais que o governo Bolsonaro tem emitido, a pergunta que eu faço para o senhor: o presidente Bolsonaro é fascista? O governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, é um governo de tendência, de influência fascista? Chico, essa não é uma pergunta tão simples de ser respondida, mas não há dúvidas que existem elementos fascistas dentro do governo. Existe uma prática de uma articulação política fascista e, inclusive, de defensores desses ideais dentro do governo. Então, para fazer uma caracterização mais conceitual, eu penso que o governo ele se articula dentro de uma tendência global dessa ótica populista, autoritária, mais radical, mas com uma tendência de práticas fascistas, principalmente dentro de uma composição muito simbólica, resgatando determinados ideais dos anos 30. Algo que também é bom de ser destacado, Chico, não é uma tendência apenas no Brasil, é uma tendência global de organizações partidárias e lideranças populistas radicais de buscar nas origens do fascismo determinadas apropriações. É assim em diversos países. Foi assim recentemente, semanas atrás, na eleição portuguesa, que deu a vitória, uma grande vitória ao Chega, do André Ventura. É assim também no Vox, da Espanha. E por que não também falar aí de Donald Trump recentemente e de outras lideranças como o próprio Orbán, já citado por você. Mas no caso brasileiro, caminha muito dentro dessa perspectiva de identificar determinadas ações que podem ser observadas como uma prática de um modelo fascista do passado. Até porque
O bolsonarismo é um verdadeiro balaio de gato, é uma colcha de retalhos. Existem vários tipos de bolsonaristas dentro do governo e como apoiadores do governo. Então, tem bolsonaristas desde o lado liberal de Paulo Guedes, caminhando pelo conservadorismo religioso neopentecostal, até mesmo de grupos que defendem a intervenção militar. Então, são grupos bolsonaristas. E dentro desses grupos, obviamente, existem os grupos neofascistas. Existe uma prática neofascista de uma militância dentro de determinadas articulações políticas, inclusive no governo Bolsonaro. E quais são esses traços, professor, para o espectador comum que não está aprofundado no assunto, identificar quais são esses traços mais visíveis de fascismo ou neofascismo no governo Bolsonaro? Eu acho que uma coisa que é muito importante, para deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo, é o que é o fascismo brasileiro. Eu acho que é muito importante a compreensão das particularidades do fascismo brasileiro. O fascismo brasileiro, como você disse agora há pouco, foi tratado por mim, pelo meu colega Odilon, num livro que nós lançamos recentemente, O Fascismo em Camisas Verdes, que fala justamente sobre a fundação e o desenvolvimento do fascismo no Brasil no século XX. Foi um movimento fundado em outubro de 1932, chamado Ação Integralista Brasileira, um movimento inspirado no fascismo europeu, um movimento que dialogava com diversos grupos intelectuais conservadores católicos, religiosos, autoritários, europeus, seja de Portugal, da França, Espanha e também, claro, Itália. O grande líder do movimento integralista brasileiro era um jornalista, escritor, participou da Semana de Arte Moderna de 1922, que completou 100 anos essa semana, o jornalista Plínio Salgado. E um dos propósitos centrais do fascismo no Brasil era a defesa exacerbada de um ultranacionalismo, de uma política antiliberal, de uma política anticomunista, um projeto político que buscava criar um ideal de salvacionismo, de que a liderança e o movimento estava sendo criado no Brasil para salvar o país dos grandes males da sociedade. E esse foi um movimento que foi muito impactado na sociedade. Milhares de pessoas em vários lugares do Brasil aderiram ao movimento integralista que combatia, uma coisa muito importante, o integralismo combatia os partidos políticos. Era contra o modelo da democracia liberal. Uma questão que não pode passar desapercebida, porque até poucos meses atrás o presidente Jair Bolsonaro não tinha um partido político e sempre utilizou um discurso antissistema, algo muito próximo ao que era feito dentro dessa organização. Além de ter esses grandes inimigos claros, o comunismo, o liberalismo, existia também uma ideia de uma conspiração internacional, de um grande plano de controle, no caso judaico, um complô secreto internacional contra o nacionalismo no Brasil. Então, o integralismo ele foi uma grande organização e uma característica muito importante do integralismo era a importância da simbologia. E aí que entra o ponto que você ressaltou do episódio que ocorreu recentemente. Os integralistas, além de uma série de símbolos, eles usavam camisas verdes, um uniforme típico do fascismo dos anos 30, e tinham toda uma representação simbólica. Eles tinham uma saudação que buscava no nacionalismo brasileiro, no Tupi-Guarani, uma palavra, o Anauê, que é uma palavra do Tupi-Guarani que significa você é meu irmão, fazia parte desse juramento, desse discurso espiritual conservador. E o lema dos integralistas, que era o Deus, Pátria e Família, que remete a esse lado, esse apelo religioso, para justamente encontrar na sociedade um elemento de ação
né, num apelo moralista, num apelo conservador, num apelo até mesmo de manipulação de determinados grupos da sociedade. Então, esse lado simbólico ele é muito importante. Quando o governo, não só o presidente, mas quando outros grupos da política brasileira utilizam o lema Deus, Pátria, Família, sabe-se muito bem o que está sendo feito. Não é um slogan que foi encontrado ou criado de forma aleatória. Obviamente se sabe que o lema dos integralistas, do fascismo no Brasil, era Deus, Pátria, Família. E propositalmente ele está sendo repetido, como, por exemplo, no que ocorreu na recente visita do presidente na Hungria. Professor, como eu falei no começo, para muita gente, há uns 15 anos atrás, seria impensável a gente imaginar que tivesse um governo de tendências fascistas no Brasil, ou sequer que tivesse um grupo político de influência, de grande influência, com a marca fascista, integralista no Brasil. O senhor acha que as forças progressistas de centro, de esquerda, não deram a devida atenção a esse movimento fascista e integralista que vem mandando sinais há décadas, né? Mas todo mundo achava que eram grupos isolados, figuras até algumas vezes tidas como caricaturais, e o senhor acha que as forças políticas de centro e de esquerda dormiram no ponto e não deram atenção devida a esse movimento? Chico, essa é uma questão que é muito importante, porque o movimento fascista brasileiro, ele, através do integralismo nos anos 30, ele tem a sua oficialidade como ação integralista brasileira de 1932 a 1937. Com o golpe do Estado Novo, Getúlio Vargas decreta o fim de todos os partidos e organizações políticas em 1937. Mas o fim da ação integralista brasileira não representou o fim do integralismo. O que ocorreu em 1937 foi o fim da organização política, do partido político chamado Ação Integralista Brasileira. O integralismo continuou existindo. Ele foi remodelado, ele foi reorganizado, ele passou o período da Segunda Guerra Mundial. Enquanto o fascismo no mundo foi destruído no contexto da Segunda Guerra Mundial, Plínio Salgado do Brasil reinventou o fascismo e colocou o fascismo na ótica democrática. Tanto é que a principal liderança fascista da história do Brasil, que foi Plínio Salgado, ele ganhou cadeiras no Congresso Nacional. Ele foi deputado federal por 4 mandatos. Ele foi candidato à presidência da República em 1955, nas eleições que deu a vitória ao Juscelino Kubitschek. Então, o integralismo ele tem uma linha tem uma linearidade durante o século XX que, por exemplo, chega em 64, obviamente eles apoiam o golpe contra o João Goulart, só que aí uma questão que é muito importante, para ir no ponto que você levantou muito bem, Chico, o Plínio Salgado ele morre em 1975. Com a morte do Plínio Salgado em 1975, muitos acreditavam que seria o fim do integralismo, porque o movimento fascista está muito ligado ao seu líder. O movimento fascista precisa de um chefe. Como o chefe morreu, muitos entendiam que o integralismo teria chegado ao fim. Só que os militantes, eles reorganizaram o movimento em várias vertentes. Houve o ressurgimento de diversas organizações, que é justamente o neo-integralismo. Nesse momento, as organizações fascistas brasileiras passaram a ser tratadas justamente com esse ar pejorativo, como chacota. Nos anos 80, por exemplo, Chico, existia um advogado em São Paulo, muito famoso, Anésio Lara Campos Júnior. Ele era um antissemita, ele era um defensor do hitlerismo, e ele era tratado como um ar de chacota por uma imprensa sensacionalista. E é uma coisa mais interessante. Aqui no Rio tinha um vereador chamado Wilson Leite Passos, que por muito tempo teve mandato aqui na Câmara Municipal, até, se não me engano, até o início da década de 90, ele já faleceu, que também se dizia, ele falava abertamente sobre integralismo e todo mundo via ele como uma aves rara que não ia oferecer perigo nenhum. Exato, então era algo assim muito isolado, então muitos colocavam,
é um isolado que está querendo fazer um barulho, mas que não vai causar efeito. Quantas vezes eu, por exemplo, Chico, como ser um estudioso do integralismo, já fui questionado, até por colegas acadêmicos, para que você está estudando integralismo? Para que você, como eu fiz a biografia do Plínio Salgado, para que você está escrevendo a biografia de um líder que não tem importância alguma? Né? Então, existiu sim um menosprezo das forças progressistas. E o mais interessante do Anésio Lara Campos Júnior, né, que é o lado também pessoal dele. Né? Ele é meio-irmão, faleceu meio-irmão do Eduardo Suplicy. Né? Então entrou nessa vertente até familiar, né, entre Eduardo Suplicy e o Anésio Lara Campos Júnior, que causou vários problemas na eleição à prefeitura de São Paulo nos anos 80, quando o Suplicy foi candidato, por ter feito aí várias menções contra a comunidade judaica, negando o Holocausto e várias coisas desse sentido. Mas, Chico, só para finalizar, quando você estava falando dessas imagens, né, eu lembrei muito da relação que existiu política dos neointegralistas com o PRONA do falecido Enéas Carneiro. O Enéas que sempre foi levado para esse tom mesmo de chacota, o voto de protesto, né? Um voto que não caminhava numa unidade política ou até mesmo ideológica. Só que os neointegralistas encontraram no PRONA do Enéas uma possibilidade de representação. Tanto é que quando o Enéas foi eleito deputado federal em 2002, com aquele recorde de votos de 1,5 milhão por São Paulo, né, que foi assim vitorioso, ele levou junto na sua coligação o Elimar Máximo Damasceno, que era foi deputado federal, ele recebeu 200 e poucos votos, né, foi só por conta da votação do Enéas, que era um integralista. Ele era integralista. Inclusive, ele era assessorado por integralistas, inclusive assessores que hoje fizeram parte do governo Jair Bolsonaro, especificamente do ministério da Damares Alves. Ou seja, essa relação ela é muito próxima. E esse ar de chacota sempre foi muito bem colocado, né? E sempre visto pela esquerda e pelos grupos progressistas como algo que não precisava ser preocupado, que o inimigo não era o fascismo, o inimigo era o liberalismo, a social-democracia, né? As forças neoliberais, mas que o fascismo era algo enterrado. E isso está muito claro, que eles nunca ficaram enterrados, eles podem ter ficado adormecidos, né? Mas o governo Bolsonaro, e principalmente as manifestações de 2013 para cá, que passa pela queda da presidente Dilma, coloca esses grupos nas ruas e eles se sentem representados. Daí as atividades, inclusive radicais, desses grupos, inclusive caminhando por atos de violência. Agora, professor, o senhor está falando aí, me passa pela cabeça que a gente passou de uma negação da importância do integralismo, do fascismo que estava permeando a sociedade, para uma naturalização, porque quando a gente vê um presidente falando junto a outro chefe de Estado, o lema integralista, fascista, outras personalidades do governo fazendo esse tipo de manifestação, no legislativo também, grupos próximos ao bolsonarismo ou bolsonaristas, principalmente os bolsonaristas também fazendo observações que são claramente defesa do integralismo, de ideais integralistas, fascistas e até nazistas, né? Como recentemente até chega um cinismo da deputada Bia Kicis, logo depois desse episódio do Monark, que defendeu absurdamente que os nazistas deveriam ter total liberdade para expressar as suas ideias, que só para marcar o ideal nazista é o extermínio de quem seja diferente. Quer dizer, o Monark pregava que uma pessoa possa dizer abertamente que quer exterminar um outro grupo social. Bom, a deputada Bia Kicis fez um projeto que é para criminalizar a falsa denúncia de nazismo, ou seja, para tentar ainda intimidar quem denuncie algo que acha que é o nazismo, né? que é uma manifestação nazista. Ou seja,
A gente tem no legislativo, temos no executivo, e se a gente procurar bem, tem apoiadores do bolsonarismo também no judiciário, com certeza, ou pelo menos em algumas ramificações do Ministério Público, já vi algumas manifestações bem segregacionistas. Então, isso está, assim, à luz do dia. Não ficou uma coisa um tanto quanto naturalizada demais, passando da negação à naturalização desse fascismo assim, muito rapidamente? Sim, Chico, esse é o grande problema, essa naturalização em relação a não apenas práticas fascistas, mas até mesmo de discursos fascistas que atingem as ruas, atingem a sociedade. Isso, como você disse muito bem, não é algo novo, é algo que está sendo cada vez mais visível, mas é algo que já está presente na nossa sociedade. Nos momentos pré-impeachment, golpe da presidente Dilma, em 2016, num ato que ocorreu na Avenida Paulista, por exemplo, carros de som que carregavam aquelas faixas SOS militares, golpe militar, grupos neointegralistas foram para as ruas, por exemplo, para criticar a divisão dos três poderes. Tem até um episódio que é muito interessante, pitoresco, que a gente trata no nosso livro, que os neointegralistas eles começam a xingar Montesquieu, o filósofo francês idealizador da divisão dos três poderes, justamente porque o Montesquieu traz um legado para a sociedade da divisão dos poderes. Além de outros atos, né, atos até mesmo de violência, né, que ocorreu, por exemplo, em episódios sobre a questão relacionada a ideologias de gênero, quando essas discussões estavam mais afloradas, né? E até escola sem partido, né, professor? Escola sem partido, né? Exato, exato. A ideia de limitar a liberdade de expressão política dentro de sala de aula, desde que seja a expressão que não os contempla, né, certamente. Exato. Né? Existe um episódio que foi muito representativo, Chico, em 2017, né, aí no Rio de Janeiro, na verdade em Niterói especificamente, que é uma grande naturalização do fascismo. Né? O então vereador Carlos Jordi, hoje deputado federal, ele assina uma moção de aplauso a um dos grandes nomes da história do fascismo brasileiro. Ou seja, o fascismo brasileiro sendo homenageado na Câmara dos Vereadores de Niterói, né, o que hoje é deputado federal, né, com várias representações dentro daquele espaço. Inclusive, que contou desse ato nesse dia, que foi em 2017, né, com a presença de Flávio Bolsonaro, Rodrigo Amorim, que é aquele que ficou conhecido por rasgar a placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Então, existe a naturalização, né, e uma naturalização que é muito perigosa. Nas eleições de 2018, no governo do estado de São Paulo, foi candidato ao governo de São Paulo o Rodrigo Tavares. Ele é, na verdade, genro do Levi Fidelix, que faleceu recentemente. Ele foi candidato pela coligação PRTB-PSL, o partido então do Bolsonaro, e PRTB, partido até hoje do vice-presidente General Mourão. E numa das suas manifestações políticas, o candidato Rodrigo Tavares, candidato ao governo do maior estado do Brasil, simplesmente faz uma saudação fascista, o Anauê, levanta o braço e faz o Anauê. Então, essa simbologia e esses atos, eles são atos que acabam sendo justamente naturalizados. Quando se fala do nazismo, acaba existindo, obviamente, uma intensificação das represálias e das ações contrárias. Não poderia ser diferente. Mas não podemos deixar de destacar que o fascismo, ele não é apenas o nazismo, existe um fascismo brasileiro. E grupos políticos
utilizam a simbologia fascista justamente dentro dessa naturalização. O fascismo brasileiro foi tão fascista quanto o fascismo italiano, foi tão fascista quanto o fascismo alemão. E é justamente essa simbologia que é naturalizada, seja por um candidato ao governo do Estado, seja por um vereador que homenageia um fascista, seja por um filho de presidente que vai numa homenagem a um fascista. Ou seja, por um ministro da Justiça que patrocina um dossiê contra os antifascistas, né? Exatamente. E hoje, esse ministro da Justiça não lembro se na época ele era o ministro da Justiça ou era o advogado-geral da União, nessa época, mas ele hoje é o ministro do STF. Exatamente. O errado na história, né, nessa apuração era o grupo que é antifascista, quer dizer, um absurdo total, né? Exato. E aquilo, se você está fazendo um dossiê contra o antifascista, contra os antifascistas, o lado antagônico só pode ser o fascismo. Não há outra simbologia a ser colocada. Eu vi uma fala sua, um vídeo seu, que traz uma informação que eu achei preocupante até. O modelo de fascismo, integralismo, fascismo brasileiro, neofascismo brasileiro, está servindo de modelo para outros países da América Latina, é isso? Sim, o integralismo, na verdade, o integralismo desde os anos 30, ele serviu de embasamento para outras organizações fascistas pela América Latina. Porque o integralismo brasileiro, ele é considerado o maior movimento fascista fora da Europa. Nenhum outro movimento foi tão forte fora da Europa quanto o integralismo no Brasil. Então, o fascismo brasileiro, na América Latina, ele serviu como uma espécie de referência, uma espécie de modelo a ser seguido pela América Latina. E isso acaba ocorrendo justamente hoje também, dentro de uma discussão mais ampla, porque o neofascismo hoje, ele tem uma característica que é justamente uma composição mais transnacional, ou seja, uma ligação mais ampla que existem dos grupos neofascistas pelo mundo. Então, as relações, elas são próximas, são mútuas, né? Então, por isso que foi possível, e é possível, observar um diálogo dos neointegralistas, dos neofascistas, com outras organizações neofascistas pelo mundo, como ocorria já nos anos 30. Mas o fascismo, nesse momento, o neofascismo brasileiro serve de algum parâmetro para os vizinhos latino-americanos? Na verdade, o neofascismo brasileiro hoje, ele não é apenas o neointegralismo. O neointegralismo, ele historicamente é o principal grupo neofascista brasileiro. Só que hoje as atividades neofascistas no Brasil, elas ultrapassaram esse espaço das atividades do integralismo. Então, existem diversos outros grupos de atividades radicais contemporâneas, né? Mas que muitos estão interligados. A gente vai se lembrar, por exemplo, do episódio daquele dos 300, né, que na verdade não chegava a 15, né, que foi capitaneado pela Sarah Winter, que foi detida e foi recentemente liberta. Ela não faz parte do movimento neointegralista. Ela faz parte de outras organizações radicais. Mas existe uma ligação dela com grupos e com uma militância neofascista. Tanto é que o advogado dela é um advogado que é militante do movimento neointegralista, que também participou da libertação daquele blogueiro do Oswaldo Eustáquio, os blogueiros bolsonaristas que estavam envolvidos em atos antidemocráticos. Então é uma relação ampla que existe, né, entre esses grupos neofascistas e que acaba, de uma certa forma, pela posição política do Brasil, impactando determinadas organizações políticas pela América Latina, sem dúvida alguma. Professor, para terminar a nossa entrevista aqui, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com esse neofascismo, com esse neointegralismo,
para defender a democracia, manter a democracia a salvo, já que vários danos já foram feitos, né? Porque acho que pegou a sociedade de surpresa, como a gente falou há pouco. Acho que, fora o senhor que estuda, o professor Odilon e outras pessoas que estudam, de uma maneira geral, o meio político estava, a comunicação, o meio jurídico, foi pego de surpresa por essa ascensão meteórica desse grupo neofascista, né? Como é que a gente faz daqui para frente para lidar com esse movimento para manter a democracia a salvo? Os neofascistas, Chico, eles nunca deixaram de existir. Eles sempre existiram, só que nos últimos anos eles passaram a se sentir representados. Eles não têm mais vergonha de ir para as ruas para defender as suas pautas radicais e intolerantes. Existe uma legitimação política em relação a essas pautas, em relação a esses grupos. No período das eleições presidenciais, grupos neointegralistas foram para as ruas do Brasil defendendo o lema Deus, Pátria, Família, e que esse lema deveria ser a bandeira contra a chamada Estrela Vermelha, né? Um discurso contra a candidatura de Fernando Haddad. Esses neointegralistas, em defesa do lema Deus, Pátria, Família, foram inseridos em um ministério crucial, fundamental para a manutenção da chamada ala ideológica do governo Bolsonaro, que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Os neointegralistas foram para as ruas e deixaram o seu núcleo virtual. Eles atingiram a política e, inclusive, passaram a agir de forma radical. Basta lembrarmos episódios que envolveram um ataque em 2018 na Unirio, em que o centro acadêmico da Unirio foi destruído por grupos neofascistas, e, mais recentemente, em dezembro de 2019, o ataque à produtora do Porta dos Fundos, inclusive um dos suspeitos preso na Rússia pela Interpol, e agora está sendo iniciado esse processo não só de extradição, mas também de uma outra linha de anulação do processo por uma série de questões jurídicas. E, além disso, Chico, uma coisa que eu acho que é muito importante ser ressaltada é como os neointegralistas, eles passam a aproveitar, os neofascistas, de uma forma geral, passam a aproveitar as brechas legais da política democrática brasileira justamente para defender a antidemocracia, que é algo que a gente observa desde as eleições, das últimas eleições presidenciais. Hoje os neointegralistas, depois de ter dialogado com o Prona do Enéas, ter dialogado com o PRTB do Levi Fidelix e do General Mourão, ter dialogado com o Patriota, hoje os neointegralistas fazem parte de um dos grandes partidos da história do Brasil, que é o PTB. O PTB de Leonel Brizola, de Getúlio Vargas, de João Goulart, e que hoje é defendido e liderado por Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, que justamente acena uma mudança da política partidária do PTB, insere o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade, que foi justamente o lema usado por Jair Bolsonaro na visita na Hungria. Então, uma outra coisa, não há de esquecer que o lema integralista ele foi objeto de uso, inclusive, do projeto fracassado do governo, da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro, da criação do Partido Aliança pelo Brasil, e que o lema era justamente o Deus, Pátria, Família. E mais recente ainda, em setembro de 2021, quando houve o episódio da independência, do ataque ao STF, a carta pública que Bolsonaro divulga, que tem inclusive Michel Temer por trás, termina a carta utilizando Deus, Pátria, Família. Então, o neointegralismo, o neofascismo, Chico, é uma diversidade de grupos, de coletivos individuais. E esse Deus, Pátria, Família está cada vez mais vivo, cada vez mais atual. Passado mais de um século, quase um século do fascismo na história do Brasil, ele se passa cada vez mais
presente na sociedade. Agora, como combater o fascismo? A defesa da democracia, acreditar nas instituições, né? Crer que as instituições e que a democracia brasileira seja realmente uma democracia e instituições sólidas, capazes de qualquer forma deter qualquer tipo de ação antidemocrática, fascista, autoritária, que infelizmente está cada vez mais atual no Brasil. Professor, eu vou colocar um adendo, além de crer nas instituições, é fazer com que elas funcionem, né? Porque muitas vezes as instituições ficam no discurso e a gente fica repetindo aquela frase clichê que as instituições estão funcionando quando muitas vezes não estão. Exato. Então é fazer com que as instituições funcionem e que também os democratas deixem de lado a ingenuidade, como por exemplo nessa discussão aí se o Telegram pode ou não ser banido. Não vamos banir porque vamos arranhar a liberdade de expressão. Como é que vai arranhar a liberdade de expressão se aquele meio de comunicação, aquela plataforma virtual está sendo usada para prática de crimes, está querendo se colocar acima da lei? Então, assim, a gente também, exatamente, a gente não pode usar a democracia para acabar com a própria democracia. A gente tem que parar com essa ingenuidade e abrir os olhos, ver o que está acontecendo na nossa frente aí e partir para ação. Então a gente acaba entrando justamente no próprio discurso de um lado inverso do monarca, né? A democracia existe, por isso os nazistas podem ser livres. Da mesma forma, né? Então o ato antidemocrático ele precisa ser combatido. Da mesma forma que se fala de um lado, né, a oposição tem que justamente ir contra esse discurso de liberdade ampla a qualquer custo, mesmo que fira a democracia. A democracia não pode ser ferida. E liberdade não existe, liberdade sem limite, né? Não existe. Não, isso é barbárie. Liberdade sem limite é barbárie. Professor, agradeço muito a sua entrevista e a partir desse vídeo a gente está começando aqui no canal a dar algumas sugestões para amenizar também a barra pesada que está o país, algumas sugestões de cultura, na área de cultura. Então, ao fim de cada vídeo, eu vou sugerir ou um livro, uma música, um filme, alguma peça cultural para a gente também dar uma limpada na cabeça de tanta má notícia e tanta barra pesada que a gente tem enfrentado. Mas nesse caso aqui, eu vou manter, ficar no mesmo assunto e indicar o livro do professor Leandro Pereira Gonçalves e do professor Odilon Caldeira Neto, que é O Fascismo em Camisas Verdes, do integralismo ao neointegralismo. Isso é um livro interessante para você entender melhor o assunto que a gente acabou de abordar aqui e que vai influenciar na vida de todos nós, infelizmente, né? Mas a gente, entendendo melhor o fenômeno, a gente lida melhor com ele. Professor, muito obrigado pela entrevista, viu? Chico, eu que agradeço o espaço e estou sempre à disposição para conversarmos. Então, antes de terminar, vou lembrar, acione o sininho, se inscreva no canal e curta esse vídeo para ajudar a fazer esse conteúdo circular. Até o próximo vídeo.